Capítulo 25. Capítulo final. Quando K acordou, julgou a princípio quase não ter dormido. O quarto permanecia inalterado, vazio e morno. Todas as paredes na obscuridade. Uma única lâmpada sobre os tonéis de cerveja e diante das janelas à noite. Mas ao esticar o corpo, a almofada caiu, a prancha e os tonéis rangeram. Pepe chegou logo em seguida e então ele ficou sabendo que já havia anoitecido e que tinha dormido bem mais que 12 horas. A mulher do gerente perguntara por ele algumas vezes durante o dia. Também Gerstacker, que pela manhã, quando K conversava com a mulher do gerente, havia aguardado ali no escuro, diante de uma cerveja, mas depois não ousara mais importunar K. Estivera lá uma vez, nesse meio tempo, para observar K. Por fim, Frieda, ao que parece, tinha vindo e ficado por uns instantes ao lado de K, embora na prática não houvesse chegado até lá por causa dele, mas porque tinha de preparar naquele lugar diversas coisas, uma vez que à noite devia retomar seu velho posto. "Ela não gosta mais de você?" perguntou Pepe ao trazer café e bolos. Porém, já não fazia a pergunta com maldade, como antes era o seu estilo, e sim com tristeza, parecendo ter, nesse lapso de tempo, conhecido a malevolência do mundo, diante da qual toda a maldade pessoal fracassava e ficava sem sentido. Ela se dirigia a K como a um companheiro de infortúnio, e quando ele provou o café e ela julgou perceber que K não o achou suficientemente doce, correu e trouxe para ele o açucareiro todo. Sem dúvida, a tristeza dela não conseguira impedir que se arrumasse mais ainda que da última vez. Tinha uma quantidade de laços e fitas urdidos no cabelo. Ao longo da testa e nas têmporas, os cabelos estavam cuidadosamente frisados e do pescoço uma correntinha descia pelo decote fundo da blusa. Quando K, satisfeito por ter finalmente dormido o suficiente e podido beber um bom café, esticou furtivamente a mão para alcançar um dos laços, tentando desatá-lo, Pepe disse com lassidão: Deixe-me, deixe-me." Sentou-se depois sobre um tonel ao lado dele. K não precisou perguntar o que a fazia sofrer. Ela própria começou a contar, o olhar fixo no bule de café de K, como se necessitasse de algo para se desviar enquanto falava, como se não pudesse, mesmo ocupada com sua dor, se abandonar totalmente a ela, pois isso estava acima de suas forças. K, a princípio, foi informado de que na realidade era culpado pela infelicidade de Pepe, mas que ela não guardava rancor contra ele. Acenava fervorosamente com a cabeça enquanto contava sua história, para não deixar K oferecer qualquer objeção. Primeiro, ele tinha levado Frieda do balcão e com isso possibilitado a ascensão de Pepe. Não era possível imaginar de outro modo o que pudera mover Frieda a renunciar a seu posto. Ela ficava sentada junto ao balcão como a aranha na teia. Tinha por toda a parte os fios que só ela conhecia. Teria sido completamente impossível removê-la contra sua vontade. Só o amor por alguém inferior, ou seja, algo que não era compatível com sua posição, podia tirá-la dali. E Pepe? Será que havia ocorrido a ela conquistar para si aquele lugar? Ela era criada de quarto, possuía um posto sem importância e com pouca perspectiva, como qualquer jovem. Ela tinha sonhos de um grande futuro, sonhos que não se podem proibir, mas não pensava a sério num avanço. Havia se conformado com o que alcançara. E foi então que, de repente, Frieda desapareceu do balcão. Foi tão repentino que o gerente da hospedaria não tinha à mão uma substituta adequada. Ficou procurando e seu olhar recaiu em Pepe, que sem dúvida havia se adiantado com essa finalidade. Naquela época, ela amava K como ainda não amara ninguém. Durante meses havia permanecido no seu minúsculo quarto embaixo, todo escuro, e estava pronta para passar ali, no pior dos casos, a vida inteira, ignorada. Então K apareceu de súbito, um herói, um libertador de jovens, e lhe abrira o caminho para cima.
É verdade que não sabia nada sobre ela, não o havia feito por sua causa, mas isso não subtraiu nada à sua gratidão. Durante a noite que antecedeu a indicação dela, a colocação ainda era incerta, mas apesar de tudo muito provável, ela passou horas falando com ele, sussurrando seu reconhecimento no ouvido de Ká. E a seus olhos, a ação dele se engrandeceu mais pelo fato de ter assumido o fardo de Frieda. Era um ato de incompreensível abnegação ter feito Frieda sua amante para tirar Pepe da sombra. Frieda, uma jovem que não era bonita, nem mais jovem, magra, de cabelos curtos e ralos, além do que manhosa, que tinha sempre algum segredo, o que certamente combinava com seu aspecto. Rosto e corpo podem indubitavelmente ser lamentáveis, por isso ela deve ter outros segredos que ninguém é capaz de verificar. Por exemplo, suas supostas relações com o clã. E mesmo ideias como essa ocorreram a Pepe na ocasião. É possível que Ká realmente ame Frieda? Será que ele não se engana? Ou talvez engane apenas Frieda, e o resultado de tudo isso seja só a ascensão de Pepe? E nesse caso, Ká notará o equívoco ou então não irá mais querer ocultá-lo? Não será mais Frieda então, mas apenas Pepe que desejará ver, o que não precisava ser exclusivamente produto da imaginação desregrada dela, pois, na verdade, como jovem contra jovem, ela era muito mais que um páreo para Frieda, como ninguém podia negar, e havia sido principalmente o posto de Frieda e o brilho que ela conseguia dar a ele que ofuscara Ká naquela época. Pepe tinha sonhado que, quando possuísse aquele posto, Ká viria procurá-la e ela teria a escolha ou de escutá-lo e perder o lugar, ou de rejeitá-lo e continuar sua ascensão. Havia estabelecido para si mesma que ia renunciar a tudo e descer até ele para lhe ensinar o verdadeiro amor que nunca havia experimentado com Frieda. Um amor independente de todos os postos de prestígio do mundo. Mas as coisas então se passaram de modo diferente. E quem era culpado por isso? Ká, acima de tudo, e certamente também a manha de Frieda. Sobretudo Ká, pois o que ele quer, esse estranho homem? Ao que aspira? Quais são as coisas importantes que o ocupam e fazem esquecer o que existe de mais próximo, de melhor, de mais belo que tudo? Pepe é a vítima, e tudo é estúpido, e está tudo perdido. E quem tivesse forças para atear fogo na hospedaria inteira e queimá-la por completo, de modo que não sobrasse nada, queimá-la como um papel no fogão, esse seria hoje o eleito de Pepe. Sim, Pepe chegou tão bem ao balcão de bebidas há 4 dias, pouco antes do almoço. O trabalho ali não é fácil, é um trabalho quase capaz de matar uma pessoa. Mas o alvo a ser alcançado também não é pequeno. Antes disso, Pepe não tinha vivido de expediente e, mesmo que nunca houvesse reivindicado aquela colocação, nem nos pensamentos mais ousados, fizera com certeza uma quantidade de observações. Sabia o que esse posto implicava. Não tinha assumido o trabalho despreparada. Não se pode enfrentá-lo sem preparo. Caso contrário, a pessoa o perde nas primeiras horas. Particularmente se quisesse agir ali no estilo de uma criada de quarto. Como criada de quarto, com o passar do tempo, a pessoa acaba se sentindo inteiramente perdida e esquecida. É como trabalhar numa mina. Pelo menos no corredor dos secretários é assim. Durante dias não se vê lá, com exceção das poucas partes suplicantes que passam de um lado para outro como sombras, sem ousar erguer os olhos, nem sequer um ser humano, além das 2, 3 outras criadas de quarto, igualmente amarguradas. Pela manhã, não se tem o direito de sair do quarto. Os secretários desejam permanecer a sós entre si. As refeições são levadas para eles da cozinha, pela mão dos servos. Sendo assim, as camareiras, em geral, não têm nada o que fazer. Também durante o tempo da refeição, não é permitido aparecer no corredor. Só enquanto os senhores trabalham é que elas podem fazer a arrumação dos quartos, mas obviamente não os que estão ocupados.
apenas os que justamente se acham vazios. E esse trabalho deve ser realizado em completo silêncio, para que a atividade dos senhores não seja perturbada. No entanto, como é possível fazer a arrumação em silêncio se os senhores permanecem nos quartos vários dias? Além do que, os servos também ficam rondando ali, aquele bando de gente porca. Quando afinal o quarto é deixado livre para as criadas, encontram-se num tal estado que até mesmo o próprio dilúvio seria incapaz de limpá-lo. Trata-se, na verdade, de altos personagens, mas é preciso ser forte para superar o nojo e conseguir pôr as coisas limpas e em ordem depois deles. As criadas não têm um trabalho excessivo, mas duro, e jamais se ouve uma palavra gentil. Só é sempre censuras, principalmente esta, que é a mais dolorosa e frequente, a de que durante a arrumação se perderam processos. Na realidade, nada se perde. Qualquer papelzinho é entregue ao gerente, mas sem dúvida se perdem processos, só que não por causa das camareiras. Vêm então as comissões. As criadas têm de abandonar seus quartos e a comissão revira as camas. Criadas não têm propriedades. O par de coisas que possuem cabe numa mochila, mas a comissão passa horas procurando. Evidentemente não encontra nada. Como os autos poderiam ter ido para lá? O que as criadas iriam fazer com os processos? O resultado, porém, são novamente xingamentos e ameaças da parte da comissão decepcionada, transmitidos tão somente pelo gerente. E tranquilidade nunca, seja de dia, seja à noite. Barulho à metade da noite e barulho bem cedo de manhã. Se ao menos não fosse preciso morar ali, mas é necessário, pois nos intervalos, em função das encomendas recebidas, pequenos pedidos feitos à cozinha, as criadas são obrigadas a levá-las por força do ofício, sobretudo à noite. Sempre de súbito, o murro na porta das criadas, os pedidos ditados. É preciso descer correndo até a cozinha, sacudir o jovem cozinheiro que dorme, colocar a bandeja com as coisas solicitadas diante das portas das criadas, onde os servos as recolhem. Como é triste tudo isso! Mas não é o pior de tudo. O pior é antes, quando não vem nenhum pedido, quando em plena noite, em que todos já deviam estar dormindo e a maioria de fato já adormeceu, alguém por vezes passa se esgueirando diante da porta das criadas de quarto. As moças então se levantam de suas camas. Os leitos estão superpostos um ao outro, há muito pouco espaço em toda a parte, o quarto inteiro das criadas, na verdade, não é nada mais que um grande armário com 3 gavetas. Elas ficam escutando junto à porta, se ajoelham e se abraçam angustiadas. E não se para de ouvir essa pessoa se esgueirar diante da porta. Todas se mostrariam felizes se ela finalmente entrasse, mas nada acontece, ninguém entra, e nesse caso é obrigatório dizer que não se trata necessariamente de um perigo capaz de ameaçar. Talvez seja apenas alguém que vai e vem diante da porta, cogitando se deve fazer um pedido e não chega depois a se decidir fazê-lo. Talvez seja só isso, mas talvez seja algo completamente diferente. Na verdade, não se conhece em absoluto esses senhores, dificilmente foram vistos. Seja como for, as moças lá dentro se consomem de medo e quando fora finalmente faz silêncio, elas se encostam na parede, sem forças para subir de novo às suas camas. É essa a vida que espera Pepe outra vez. Hoje à noite ainda ela deve ocupar novamente seu lugar no quarto das criadas. E por quê? Por causa de Ká e Freda. De volta a essa vida a qual mal havia fugido, com a ajuda de Ká, na verdade, mas também com maior esforço pessoal, pois nesse ofício as moças negligenciam a si mesmas, até as mais cuidadosas. Para quem devem se embelezar? Ninguém as vê, no melhor dos casos, o pessoal da cozinha. Quem se contenta com isso está livre para se adornar. O resto do tempo, porém, permanecem sempre no seu quartinho,
ou nos quartos dos senhores, onde o fato de entrar em trajes limpos já é leviandade e desperdício, e sempre sob a luz artificial e num ar abafado, a calefação não para, e na realidade sempre cansada. Na única tarde livre da semana, o melhor é passar tranquila num canto da cozinha e dormir calma e sem medo. Por que, portanto, se embelezar? Sim, você mal se veste. Então, de repente, Pepe é removida para o balcão de bebidas, onde, supondo-se que o desejo é de se afirmar ali, é exigido exatamente o contrário. Onde se está continuamente exposta ao olhar das pessoas, entre elas os senhores muito mimados e atentos, e onde, por isso, é preciso manter a aparência o mais possível fina e agradável. Bem, foi uma guinada, e Pepe pode dizer sobre si mesma que não perdeu a oportunidade. Que forma mais tarde isso iria tomar não a deixou nada preocupada. Que ela tinha as qualidades necessárias a esse posto era uma coisa que sabia, a esse respeito estava inteiramente segura. Tal convicção ela possui ainda agora, algo que ninguém pode lhe tirar, mesmo hoje no dia de sua derrota. O único problema tinha sido como, nos primeiros tempos, ia dar provas disso, porque era uma pobre criada de quarto, sem roupas e adornos, e porque os senhores não têm paciência para esperar a evolução das coisas, mas querem ter logo, sem transição, uma servente de balcão apropriada, senão eles vão embora. Pode-se considerar que suas exigências não são demasiadas, uma vez que Frieda pôde satisfazê-las, mas isso não é exato. Pepe pensou a esse respeito muitas vezes. Encontrou Frieda, aliás, com frequência e chegou até a dormir um certo tempo com ela. Não é fácil seguir as pegadas de Frieda, e quem não presta muita atenção, quantos e dentre os senhores prestavam bastante atenção, é prontamente induzido a erro por ela. Ninguém sabe com mais precisão que a própria Frieda como sua aparência é lamentável. Quando, por exemplo, a pessoa vê pela primeira vez ela soltar os cabelos, junta as mãos de compaixão. Uma moça assim não poderia, se as coisas fossem corretas, nem mesmo ser criada de quarto. Ela sabe disso e por esse motivo chorou várias noites, se agarrou a Pepe e colocou os cabelos de Pepe em torno da própria cabeça. Mas quando está trabalhando, todas as dúvidas já desapareceram. Ela se considera a mais bela de todas e sabe insuflá-lo a qualquer um da forma certa. Conhece as pessoas e é essa sua verdadeira arte. E é com rapidez que mente e engana, para que as pessoas não tenham tempo para observá-la em detalhe. Naturalmente, isso não dura o suficiente. As pessoas, afinal, têm olhos, e são elas que, no fim, ficam com a razão. No instante, porém, em que nota um perigo desses, já dispõe de outro recurso. Nos últimos tempos, por exemplo, sua relação com o clã. Sua relação com o clã. Você não acredita nisso, pode até verificar. Dirija-se a clã e pergunte a ele. Como é esperta, como é esperta. E se você não devesse ousar ir até clã para colocar essa questão e talvez outras infinitamente mais importantes, e mesmo que ele permanecesse totalmente inacessível a você e aos que parecem com você, pois Frieda, por exemplo, vai aos pulos para clã quando quer. Se é assim, você pode, apesar de tudo, examinar o caso, só precisa esperar. Clã não poderá tolerar por muito tempo, com certeza, falsos rumores dessa espécie. Seguramente tem muita vontade de saber o que se conta a respeito dele no balcão de bebidas e nos quartos de hóspedes. Tudo isso é da maior importância para ele, e caso seja falso, irá corrigi-lo prontamente. Mas não corrige, então não há nada para corrigir, e sendo assim se trata da verdade pura e simples. O que na verdade se vê é apenas que Frieda leva a cerveja ao quarto de clã e sai de lá com o pagamento. Mas o que não se vê é o que Frieda conta e a pessoa é obrigada a acreditar. E ela não conta absolutamente nada, não vai divulgar, certamente, tais segredos. Não.
São os segredos que se espalham por si mesmos em torno dela. Aí, de qualquer modo, ela não teme mais falar pessoalmente a respeito deles, mas de uma forma modesta, sem afirmar o que quer que seja, apenas se refere ao que, aliás, é conhecido por todo mundo. Não se reporta a tudo, por exemplo, ao fato de que Clã, desde que ela está no balcão de bebidas, toma menos cerveja que antes. Não muito menos, mas visivelmente menos, sem dúvida. Sobre isso ela não fala. Pode haver razões diversas. Chega uma época em que a cerveja simplesmente agrada menos a Clã, ou então que ele se esquece de beber por causa de Frieda. De qualquer forma, por mais espantoso que possa parecer, Frieda é a amante dele. O que, porém, é suficiente para Clã, como é que os outros não deveriam também admirar? E assim Frieda, antes que alguém desse por isso, se tornou uma grande beldade, uma jovem feita exatamente como o balcão precisa. Em verdade, quase tão bela, tão poderosa, que o balcão é praticamente insuficiente para ela. Com efeito, parece às pessoas curioso que ela continue no balcão. Ser a moça do balcão é muito. A partir daí, parece muito plausível a ligação com Clã. Mas se a servente do balcão é amante de Clã, por que ele a deixa ficar nesse lugar e por tanto tempo? Por que é que ele não a promove? Pode-se dizer 1000 vezes às pessoas que aqui existe uma contradição, que Clã tem motivos definidos para agir desse modo, ou que a ascensão de Frieda virá de repente, talvez muito proximamente. Tudo isso não faz muito efeito. As pessoas têm ideias precisas e não se deixam desviar delas a vida toda em função de qualquer habilidade. Ninguém mais duvidou de que Frieda é amante de Clã. Mesmo aquelas que evidentemente sabiam mais, já estavam muito fatigadas para duvidar. Seja amante de Clã e vá para o inferno, pensavam, mas já que é, então nós queremos constatá-lo na sua ascensão. No entanto, não se notou nada e Frieda permaneceu no balcão de bebidas como antes, e, secretamente, muito contente de que as coisas tenham ficado assim. Mas perdeu o crédito entre as pessoas. Naturalmente, não pôde deixar de percebê-lo. Em geral, ela capta coisas antes ainda que elas existam. Uma jovem realmente bela e amável, uma vez aclimatada no balcão, não tem necessidade de usar artifícios. Pelo tempo em que se conservar bela, se não intervier um incidente particularmente infeliz, será servente do balcão. Uma jovem como Frieda, porém, tem de estar constantemente preocupada com o seu posto. Evidentemente não o demonstra, o que é compreensível. Costuma, de preferência, se queixar e amaldiçoar o lugar em que se encontra. Em segredo, entretanto, não para de observar o ambiente. E assim ela viu que as pessoas se tornavam diferentes. A entrada de Frieda não era mais nada para a qual valesse a pena sequer erguer os olhos. Nem mesmo os servos se ocupavam mais dela. Preocupavam-se antes com Olga e moças como ela, o que se podia entender. Mesmo no comportamento do gerente, ela percebeu que era cada vez menos indispensável. Não era possível, além disso, inventar histórias sempre novas sobre Clã. Tudo tem limites. E foi desse modo que a boa Frieda se decidiu por algo novo. Se apenas tivesse havido alguém capaz de desvendar tudo logo. Pepe tinha suas suspeitas, mas infelizmente não descobriu o que estava havendo. Frieda resolveu fazer um escândalo. Ela, a amante de Clã, se atira aos braços do primeiro que aparece, o mais insignificante possível. Isso vai causar sensação. Vão falar a esse respeito por muito tempo e, finalmente irão se recordar do que significa ser amante de Clã e o que quer dizer jogar fora, no êxtase de um novo amor, essa honra. O difícil era apenas encontrar o homem apropriado com o qual devia ser jogado o jogo sutil. Não podia ser um conhecido de Frieda, nem mesmo um dos servos. Provavelmente ele a teria fitado com olhos arregalados e passado adiante. Sobretudo, não teria conseguido manter a seriedade e nenhuma eloquência poderia ser capaz de espalhar que Frieda fora atacada por ele sem poder se defender,
ou mesmo que houvesse sucumbido no momento de inconsciência. E ainda que se tratasse de alguém destituído de qualquer importância, era preciso ser uma pessoa sobre a qual pudesse se tornar plausível que, apesar dos seus modos rústicos e grosseiros, não aspirasse por ninguém mais a não ser exatamente por Frieda, e não tivesse nenhuma ambição mais alta, Deus do céu, do que se casar com ela. Mas mesmo que devesse ser um homem comum, se possível inferior ainda a um servo, muito inferior a um servo, e no entanto uma pessoa por cuja causa nem toda jovem caísse na risada, no qual, quem sabe, uma outra moça sem crítica talvez pudesse achar algo atraente. Mas onde se encontra um homem assim? É provável que outra jovem o tenha procurado a vida inteira e inutilmente. A sorte de Frieda a leva ao agrimensor no balcão de bebidas, justamente na noite em que, pela primeira vez, esse plano lhe vem ao espírito. O agrimensor. Sim, no que cá está, pois, pensando? Que coisas especiais tem na cabeça? Quer alcançar algo particular? Um bom emprego, uma distinção? Ele quer alguma coisa como essas? Bem, desde o início ele precisava ter tomado a iniciativa de forma diversa. Cá não é absolutamente nada, é uma coisa lastimável presenciar sua situação. Ele é agrimensor, talvez isso seja algo. Ele, portanto, aprendeu alguma coisa, mas quando não se consegue fazer nada com o que se sabe, não se é nada outra vez. E, no entanto, levanta reivindicações, sem a menor retaguarda, apresenta exigências, não diretamente, mas se nota que formula certas exigências, e isso é provocador, sem dúvida. Será que sabe que até uma criada de quarto perde alguma coisa quando fala por mais tempo com ele? E com todas essas reivindicações particulares, ele cai logo na primeira noite, na mais tosca das armadilhas. Será que não se envergonha? O que, pois, o espicaçou tanto em Frieda? Agora ele poderia de fato confessar. Ela realmente o havia agradado, essa coisa magra e amarelada? Ah, não. Ele nem mesmo tinha olhado para ela. Ela lhe havia dito apenas que era amante de clã, e isso o impressionara como uma novidade. Aí então ele estava perdido. Mas ela tinha de se mudar. Naturalmente, nesse caso, não existia mais espaço para ela na hospedaria dos senhores. Pepe a tinha visto ainda na manhã anterior à mudança. O pessoal se reunira correndo, todo mundo estava curioso para ver, e seu poder continuava tão grande que as pessoas a lamentavam. Todos, até seus inimigos, a lamentavam. Desde o início, o cálculo dela provara ser correto. Ter se atirado a um homem como aquele parecia a todos algo incompreensível, um golpe do destino. As pequenas empregadas da cozinha, que naturalmente admiram qualquer moça do balcão de bebidas, estavam inconsoláveis. Até Pepe estava tocada por aquilo, não conseguia nem se defender completamente. Não obstante sua atenção na realidade se dirigisse a outra coisa. Chamava-lhe a atenção quão triste na verdade Frieda estava. No fundo, era a desgraça medonha que havia atingido Frieda. Ela agia, aliás, como se estivesse muito infeliz, mas isso não bastava. Aquele jogo não podia enganar Pepe. O que, portanto, a sustentava? O que dava força a ela até contra Pepe, que na época era considerada sua sucessora e friamente amável como sempre? Pepe, naquela ocasião, não tinha tempo suficiente para refletir a esse respeito, pois estava às voltas com os preparativos para o novo posto e tinha coisas demais para fazer. Provavelmente devia ocupá-lo dentro de algumas horas e ainda não fizera um belo penteado, nem tinha um vestido elegante, roupa de baixo fina, sapatos decentes. Tudo isso precisava ser providenciado em poucas horas. Se não fosse possível se arrumar convenientemente, o melhor era renunciar de vez ao posto, pois com toda certeza o perderia em seguida, já na primeira meia hora. Bem, em parte teve êxito. Ela possuía um dom especial para pentear os cabelos. Certa vez, até a mulher do gerente a tinha mandado chamar para fazer o seu penteado.
O que lhe fora dado era uma certa leveza de mão especial. Certamente seu cabelo abundante pode ser assentado facilmente. Também para a roupa havia ajuda. 2 de suas colegas permaneciam fiéis a ela. É uma certa honra para elas também que uma jovem do seu grupo se torne servente do balcão de bebidas. Além do que, mais tarde Pepe, caso chegue ao poder, é capaz de lhes oferecer várias vantagens. Uma das moças possuía, havia muito tempo, um tecido precioso. Era o seu tesouro. Com frequência tinha permitido que outras o admirassem. Inclusive chegou a sonhar em usá-lo para si de um modo excepcional e, por uma bela ação da parte dela, na ocasião em que Pepe precisava dele, ela o sacrificou por ela. E ambas a ajudaram voluntariamente na costura. Se tivessem costurado para si mesmas, não poderiam tê-lo feito com mais fervor. Foi até mesmo um trabalho alegre e prazeroso. Elas estavam sentadas em suas camas empilhadas, cantavam e cosiam. Faziam descer e subir de uma cama para outra as partes prontas e os adereços. Quando Pepe pensa nisso, seu coração se torna cada vez mais pesado pelo fato de tudo ter sido inútil. Ela volta de mãos vazias para suas amigas. Que infelicidade! Como foi provocada de forma leviana, sobretudo por culpa de K. Como na ocasião, todas se alegraram com o vestido, parecia a garantia do sucesso, e a última dúvida se desfez quando, posteriormente, se encontrou mais um lugar para uma fita. E o vestido não é realmente bonito? Agora já está amassado e um pouco manchado. Pepe, na verdade, não tinha um segundo vestido. Precisou vestir aquele dia e noite, mas continua visível o quanto é belo. Nem mesmo aquela maldita Barnabás conseguiria fazer um mais bonito. E o fato de que se pode à vontade apertá-lo ou alargá-lo de novo, tanto em cima como embaixo, o fato, portanto, de que em verdade é só um vestido, mas tão passível de mudança, isso é uma vantagem especial e foi propriamente invenção sua. Não foi com efeito difícil costurar para ela. Pepe não se vangloria disso. Tudo sem dúvida combina com jovens mulheres sadias. Muito mais difícil foi arranjar roupas de baixo e botas. E aqui, na realidade, começa o insucesso. Também nisso as amigas ajudaram o melhor que puderam, mas elas não podiam muita coisa. Eram somente roupas de baixo rústicas que reuniram e costuraram, e, em vez de botinhas de salto alto, foi necessário ficar nas pantufas, que é preferível esconder que mostrar. Consolaram Pepe. Frieda também não andava muito bem vestida e às vezes se arrastava desleixada de lá para cá, de tal forma que os clientes gostavam mais de ser servidos pelos rapazes da adega do que por ela. Efetivamente, as coisas se passaram assim, mas Frieda podia se permitir a agir desse modo. Já gozava de favor e consideração. Quando uma dama se mostra vestida de maneira suja e negligente, é tanto mais atraente. Mas uma novata como Pepe... Além do mais, Frieda não conseguia de modo algum se vestir bem, pois é destituída de qualquer gosto. Se alguém já tem a pele amarela, não há muito o que se fazer. Mas não precisa, como Frieda, ainda por cima, vestir uma blusa creme muito decotada, a tal ponto que o observador verta lágrimas. E mesmo que não houvesse sido assim, ela era avarenta demais para se vestir bem. Tudo o que ganhava, guardava. Ninguém sabia para quê. No serviço não tinha necessidade de dinheiro. Saía-se bem com mentiras e manobras. Esse exemplo Pepe não queria nem podia imitar, e por isso era justificado que se enfeitasse assim para desde o início se valorizar totalmente. Se pudesse apenas fazê-lo com recursos mais radicais, ela, a despeito de toda a esperteza de Frieda, apesar da tolice de K, teria permanecido como a vencedora. Aliás, começou muito bem. Alguns truques e conhecimentos que eram necessários, ela já os havia aprendido antecipadamente. Mal chegara ao balcão de bebidas, ela já estava aclimatada no lugar. Ninguém sentiu a falta de Frieda naquele trabalho.
Só no segundo dia, vários clientes quiseram saber onde Frieda na realidade estava. Não houve nenhum erro. O gerente se mostrava satisfeito. No primeiro dia, permanecera continuamente no balcão, movido pela angústia. Depois, só ia de vez em quando. E, finalmente, já que as contas do caixa batiam, em média as entradas eram até maiores do que na época de Frieda, o gerente deixou tudo nas mãos de Pepe. Ela introduziu inovações. Não por zelo, mas por cupidez, por mania de mandar e por medo de ceder a alguém algo dos seus direitos, Frieda chegou até, pelo menos em parte, a vigiar os servos, especialmente quando estava sendo observada. Pepe, ao contrário, atribuiu esse trabalho completamente aos rapazes da adega, muito mais competentes para a tarefa. Em função disso, fez sobrar mais tempo para os quartos dos senhores. Os hóspedes foram servidos mais rápido e, consequentemente, ela podia ainda trocar algumas palavras com cada um deles, o que não acontecia com Frieda, que supostamente se reservava inteiramente à clã, considerando cada palavra, cada aproximação de outra pessoa como uma ofensa à clã. Evidentemente, também isso era um ato de esperteza, pois, se permitia que alguém se aproximasse dela, tratava-se de conceder um favor extraordinário. Pepe, porém, odeia essas manobras. Mesmo no início, elas não são necessárias. Pepe era amável com qualquer pessoa e todas retribuíam com amabilidade. Elas estavam visivelmente contentes com a mudança. Quando os trabalhadores, desgastados pelo trabalho, podiam finalmente sentar-se um pouco diante de um copo de cerveja, era possível literalmente transformá-los, através de uma palavra, de um olhar ou de um dar de ombros. Todas as mãos passavam com tanto ardor pelos cachos de Pepe que ela era obrigada a refazer 10 vezes por dia o penteado. Ninguém resistia à sedução daqueles cachos e laçadas, nem mesmo Cá, de resto tão distraído. Assim passaram voando dias excitantes, cheios de tarefas, mas bem-sucedidos. Se ao menos eles não tivessem voado tão rápido, se tivessem sido um pouco mais numerosos, 4 dias eram escassos demais, ainda que o esforço dela não houvesse chegado à exaustão. Talvez 5 dias já tivessem bastado, mas 4 tinham sido insuficientes. Na verdade, Pepe havia conquistado em apenas 4 dias benfeitores e amigos. Se pudesse confiar em todos os olhares, ela simplesmente nadava quando chegava com as jarras de cerveja num mar de amabilidade. Um secretário chamado Bratmeier ficou louco por ela e a presenteara com uma correntinha e um medalhão com sua imagem, o que, de qualquer maneira, era uma ousadia da parte dele. Tudo isso e outras coisas se sucederam, mas foram só 4 dias. Em 4 dias, se Pepe houvesse se empenhado, Frieda podia ter sido quase esquecida, embora não completamente. Teria sido esquecida com certeza. Talvez ainda antes, se não tivesse tomado a precaução de permanecer presente na boca das pessoas através do grande escândalo que havia provocado. Renovara-se por meio dele. Eles teriam gostado de revê-la só pela curiosidade. O que se tornara tedioso até a náusea tinha reencontrado a atração graças à serventia de Cá. Ele mesmo, aliás, totalmente indiferente. Evidentemente, os clientes não iriam ceder Pepe em troca disso, uma vez que ela estivesse no balcão e sua presença surtisse efeito. Mas custa a maioria dos senhores mais velhos, um pouco pesados em seus hábitos,
Se acostumar a uma jovem no balcão de bebidas, por mais que a troca tenha sido vantajosa durante alguns dias, dura alguns dias, talvez somente 5, para lutar contra a vontade própria dos senhores. Mas 4 não bastam. Apesar de tudo, Pepe continuava sendo considerada provisória. E, além disso, talvez a pior desgraça de todas. Nesses 4 dias, embora Clã estivesse na aldeia nos 2 primeiros dias, não desceu para o salão de bebidas. Se tivesse descido, o fato seria a prova decisiva de Pepe. Uma prova, aliás, que ela não temia em absoluto e com a qual, ao contrário, se alegrava. Não teria se tornado, em coisas como essa, é preferível de certo não tocar com palavras, amante de Clã, nem procuraria se promover mentirosamente dizendo haver chegado lá, mas teria, no mínimo, sabido colocar o copo de cerveja sobre a mesa com tanta simpatia como Frieda, cumprimentado e se despedido com graça, mas sem os avanços de Frieda. E se Clã, por acaso, busca algo nos olhos de uma moça, o teria encontrado até a saciedade nos de Pepe. Mas por que ele não veio? Foi por acaso? Naquela ocasião, Pepe, ela também, havia acreditado nisso. Durante os 2 dias, esperou-o a cada instante, mesmo à noite. Agora ele virá, pensava sem parar, e corria de cá para lá sem outro motivo, senão a intranquilidade da expectativa e o desejo de ser a primeira a vê-lo logo à sua entrada. Essa decepção constante a cansou muito. Talvez por isso não tivesse rendido tanto quanto pôde. Esgueirava-se, quando dispunha de um pouco de tempo, corredor acima, no qual é rigorosamente proibido que o pessoal entre. Lá se espremia num nicho e aguardava. Se Clã viesse agora, pensava, se eu o retirasse do seu quarto e conseguisse carregá-lo nos meus braços para o salão de bebidas lá embaixo, não sucumbiria sob seu peso, por maior que fosse. Mas ele não veio. Naqueles corredores de cima é tão silencioso que nem se pode imaginar quando não se esteve lá. É tão silencioso que lá não é possível aguentar muito tempo. A quietude expulsa a pessoa dali. Mas continuamente repelida, 10 vezes, Pepe subiu de novo. Era uma coisa sem sentido. Se Clã quisesse vir, ele viria. Mas se não o quisesse, não seria Pepe que o iria atrair para fora, mesmo que quase sufocasse de palpitação no nicho. Não tinha sentido, mas se ele não vinha, quase nada tinha sentido. E Clã não veio. Hoje, Pepe sabe por que Clã não veio. Frieda teria conseguido um excelente objeto de entretenimento se tivesse sido capaz de ver Pepe lá em cima no corredor, espremida no seu nicho, as 2 mãos no coração. Clã não descera porque Frieda não permitiu. Não foram seus pedidos que produziram esse efeito. Esses apelos não penetram até Clã. Mas ela, Frieda, essa aranha, possui relações que ninguém conhece. Quando Pepe se dirige a um cliente, ela o faz com franqueza. É possível ouvi-la falar até da mesa vizinha. Frieda não tem nada a dizer. Coloca a cerveja sobre a mesa e vai embora. Só se ouve o ruído de sua combinação de seda, a única coisa em que despende dinheiro. No entanto, se por acaso fala algo, não o faz francamente. Cochicha para o hóspede, inclinando-se sobre ele de tal modo que na mesa vizinha aguçam os ouvidos. O que ela diz é provavelmente irrelevante, mas nem sempre. Ela mantém ligações, sustenta umas através das outras. E se a maioria malogra, quem se preocuparia o tempo todo com Frieda? Aqui e ali, uma funciona. Começou então a utilizar essas ligações. Cá lhe deu a possibilidade para isso.
Em vez de ficar sentado em casa e vigiá-la, perambula por toda parte. Tem entrevistas ora lá, ora aqui, presta atenção em tudo, exceto em Frieda. Finalmente, para dar mais liberdade a ela, ele se muda do albergue da ponte para a escola vazia. Tudo isso é um belo início de lua de mel. Ora, Pepe é certamente a última que faria censuras a K pelo fato de não ter permanecido ao lado de Frieda. Não é possível ficar com ela. Mas então por que não a deixou de uma vez? Por que sempre voltou para ela? Por que com suas perambulações ele desperta a impressão de que está lutando por ela? A impressão que dava era de que só a partir do contato com Frieda, K descobriu sua efetiva nulidade, que desejava se tornar digno dela, guindar-se ao nível dela e por isso renunciava provisoriamente ao convívio com o objetivo de mais tarde poder se ressarcir imperturbável dessas privações. Nesse meio tempo, Frieda não perdeu tempo. Se estabeleceu na escola, para a qual provavelmente desviou a atenção de K, e manteve um olho aberto sobre a hospedaria dos senhores e o outro sobre K. Tinha nas mãos excelentes mensageiros, os ajudantes de K, os quais ele, é uma coisa que não se compreende, mesmo quando se conhece K, não se compreende, os quais ele deixa totalmente para ela. Ela os envia aos seus velhos amigos, relembra-os da sua existência, queixa-se de que é mantida como prisioneira por um homem como K, faz intrigas contra Pepe, anuncia sua próxima chegada, pede ajuda, conjura-os a não revelar nada a clã, age assim como se clã precisasse ser poupado e, por via de consequência, ninguém devesse deixá-lo descer ao balcão de bebidas. O que faz passar diante de uns como proteção de clã, ela usa como sucesso pessoal diante do gerente, alertando que clã não vem mais. Como, pois, ele pode vir se lá embaixo só aquela Pepe serve? Na verdade, o gerente não tem culpa alguma. Aquela Pepe ainda era a melhor substituta que se podia encontrar. Só que não era boa o suficiente nem por alguns dias. K ignora tudo a respeito dessa atividade de Frieda. Quando não está perambulando por aí, fica estendido a seus pés, sem suspeitar de nada, enquanto ela conta as horas que ainda a separam de sua volta ao balcão de bebidas. Mas os ajudantes não servem apenas como mensageiros, têm ainda o papel de tornar K ciumento, de mantê-lo mobilizado em relação a ela. Desde a infância, Frieda os conhece, certamente já não tem mais segredos entre si, mas por causa de K, se põem a sentir saudades uns dos outros, e K corre o perigo de que isso se transforme num grande amor. E faz tudo para agradar Frieda, até o que existe de mais contraditório. Deixa-se ficar enciumado dos ajudantes, porém não tolera que os três permaneçam juntos enquanto vai fazer suas caminhadas sozinho. É quase como se fosse o terceiro ajudante de Frieda. É então que ela, finalmente, com base em suas observações, se decide pelo grande golpe. Resolve voltar. De fato, é em cima da hora que o faz. É admirável como Frieda, a esperta, reconhece e usa isso. A força de observação e de resolução dela são sua arte inimitável. Se Pepe a tivesse, como sua vida seria diferente? Caso Frieda houvesse permanecido mais 1 ou 2 dias na escola, não teria sido mais possível expulsar Pepe. Seria definitivamente servente do balcão, amada e sustentada por todos, ganhando dinheiro suficiente para completar com brilho seus pertences em petição de miséria. Mais 1 ou 2 dias, e não haveria novas intrigas para conservar clã afastado do salão de hóspedes. Ele bebe, come, sente-se confortável e, quando de algum modo repara na ausência de Frieda, fica altamente satisfeito com a mudança. Mais 1 ou 2 dias e Frieda, com seu escândalo, suas ligações, seus ajudantes, tudo,
Está completamente esquecida. Nunca mais ela aparece. Poderia ser, então, que se apegasse a K com tanto mais firmeza e, supondo que seja capaz disso, pudesse aprender a realmente amá-lo? Não, isso também não. Pois K não precisa, igualmente, de mais que um dia para ficar saturado dela, para reconhecer como ela o engana tão odiosamente, com tudo, com sua suposta beleza, sua pretensa fidelidade e, de mais a mais, com o presumido amor de clã. Mais um dia ainda, não mais que isso, é o que ele precisa para pô-la para fora de casa com toda aquela canalha imunda. Quando se pensa, nem cá precisa mais do que isso. E ali, entre esses dois perigos, onde começa literalmente a se fechar o túmulo sobre ela, cá, em sua ingenuidade, deixa ainda aberto o último caminho estreito, e Frieda se evade. De repente, dificilmente alguém teria esperado mais, não é uma coisa natural? De repente, é ela que põe para fora cá, que continua a amá-la, a persegui-la sem parar, caçando-a, e sob a pressão de ajuda posterior dos amigos e ajudantes, Frieda surge aos olhos do gerente da hospedaria como a salvação, muito mais atraente que antes por causa do escândalo. Comprovadamente desejada pelos mais poderosos, tanto quanto pelos mais subalternos na hierarquia, tendo sucumbido apenas por um instante ao mais inferior de todos, mandando-o logo embora, como convém, e inalcançável a todos outra vez, conforme fora antes, com a diferença de que anteriormente havia motivos para duvidar de tudo, mas que agora as pessoas estão de novo convencidas. Assim é que Frieda retorna. O gerente hesita, lançando um olhar de viés para Pepe. Deve sacrificá-la a ela, que passou pelas provas? Mas se persuade logo. Muitas coisas falam a favor de Frieda, e, acima de tudo, o fato de que reconquistará clã para o salão de hóspedes. Naquele momento, estávamos lá, jantando. Pepe não vai esperar que Frieda chegue e faça um triunfo da retomada do posto. Já entregou o caixa à mulher do gerente e pode ir embora. O compartimento de dormir, lá embaixo, está pronto para ela no quarto das empregadas. Ela irá chegar, saudada pelas amigas em prantos, arrancar do corpo a roupa, as fitas do cabelo e amontoar tudo num canto, onde ficará bem escondido, sem lembrar desnecessariamente os tempos que devem ser esquecidos. Depois irá pegar o balde grande e a vassoura, cerrar os dentes e ir trabalhar. Porém, no momento, ela precisava contar tudo a K, a fim de que ele, alguém que sem ajuda não teria percebido nada até agora, visse claramente como se comportou mal com Pepe e o quanto a fez infeliz. Sem dúvida, ele também fora manipulado no processo todo. Pepe tinha terminado. Com um suspiro, limpou algumas lágrimas dos olhos e das maçãs do rosto, e depois olhou para cá meneando a cabeça, como se quisesse dizer que, no fundo, não se tratava absolutamente da infelicidade dela. Iria suportá-la e, para tanto, não precisava nem de ajuda, nem de consolo de quem quer que fosse, muito menos ainda de K. Apesar de sua juventude, conhecia a vida e sua desgraça era apenas uma confirmação de experiência. Mas tratava-se sim de K. O que ela queria era fazê-lo encarar a si próprio. Mesmo depois do colapso de todas as esperanças dela, havia avaliado que esse gesto era necessário. Que fantasia exuberante você tem, Pepe, disse K. Não é absolutamente verdade que só agora descobriu todas essas coisas. Elas não são nada senão sonhos do estreito quarto de criadas lá de baixo, onde estão no lugar certo. Mas aqui, no ar livre do balcão de bebidas, eles se distinguem por sua estranheza. Com pensamentos dessa natureza, você não podia se firmar aqui, é claro. Mesmo seu vestido e seu penteado, dos quais tanto se vangloria,
São apenas produtos monstruosos daquela escuridão e das camas do seu quarto. Lá eles certamente são muito bonitos. Aqui, porém, todo mundo ri deles em segredo ou abertamente. E o que mais você conta? Que fui manipulado e traído? Não, cara Pepe. Fui manipulado e traído tão pouco como você. É certo que Frieda presentemente me deixou para retomar sua expressão e se evadiu com um ajudante. Você vê um clarão de verdade. E é real também que existe muito pouca probabilidade de que ela ainda se torne minha esposa. Mas é inteiramente falso que eu estaria saturado dela, que já no dia seguinte a mandaria embora ou que ela teria me traído, como de resto uma mulher talvez traia o marido. Vocês, criadas de quarto, estão acostumadas a espionar pelo buraco da fechadura e, em função disso, conservam o hábito mental de fazer valer para o todo a visão que de fato tem de uma coisa pequena, o que resulta em algo tão superlativo quanto falso. A consequência é que, neste caso, eu, por exemplo, sei muito menos que você. Nem de longe posso, como você, explicar com precisão por que Frieda me deixou. A explicação mais provável parece ser a que você também levantou, mas não utilizou, que eu a negligenciei. E, infelizmente, isso é verdade. Eu a negligenciei, mas aí havia motivos particulares que agora não cabe mencionar. Ficaria feliz se ela voltasse, mas recomeçaria logo a negligenciá-la. Assim é. Enquanto ela esteve comigo, fiquei continuamente fazendo as caminhadas que você ridiculariza. Mas agora que ela foi embora, estou quase desocupado, cansado. O meu desejo é um ócio cada vez mais completo. Você não tem um conselho para me dar, Pepe? Certamente, disse Pepe, tornando-se de súbito vivaz e agarrando Cá pelos ombros. Somos os dois que foram ludibriados. Vamos ficar juntos. Desça comigo ao quarto das moças. Enquanto estiver se queixando de ter sido enganada, disse Cá, não posso me entender com você. É sem cessar que quer ser ludibriada, porque isso a lisonjeia e comove. A verdade, no entanto, é que esse lugar não é apropriado para você, e como essa inadequação deve ser manifesta, a ponto de até mesmo eu, na sua opinião, o mais ignorante de todos, enxergar isso. Você é uma boa moça, Pepe, mas não é muito fácil se dar conta desse fato. Eu, por exemplo, a princípio, a tomei por cruel e arrogante, embora não o seja. É apenas esse posto que a deixa confusa, porque se trata de pessoa imprópria para ele. Não quero dizer que o lugar seja elevado demais para você, não é nenhum posto extraordinário, talvez, quando se olha de perto, seja mais honroso que o anterior. No conjunto, porém, a diferença não é grande. Ambos se parecem tanto um com o outro que chegam a se confundir. Quase seria possível afirmar que a existência de uma criada de quarto é preferível à de uma servente de balcão, pois no primeiro caso a pessoa vive sempre entre secretários, e aqui, ao contrário, é preciso, até quando se tem permissão de servir nos quartos de hóspedes, os superiores hierárquicos dos secretários, lidar também com o povo mais subalterno, por exemplo, comigo. Legalmente me é interditado permanecer em outra parte a não ser aqui no balcão de bebidas. A possibilidade de estabelecer relações comigo devia ser honrosa acima de qualquer medida? Bem, é o que lhe parece, e talvez você tenha motivos para isso, mas é justamente porque não foi feita para este posto. É uma colocação como qualquer outra, entretanto para você é o reino dos céus, e por consequência se apega a tudo com zelo desmedido. Enfeita-se como, na sua opinião, os anjos se adornam. Na realidade, eles são diferentes. Treme pelo posto, sente-se sem parar, perseguida. Procura conquistar todos os que, a seu ver, possam apoiá-la com uma amabilidade excessiva.
Mas com isso os perturba e repele, pois na hospedaria eles querem paz e não acrescentar as suas preocupações às das serventes do balcão. É possível que após a saída de Frieda, nenhum dos clientes de alto nível tenha realmente reparado nisso, mas agora eles estão sabendo e sentem de fato saudades dela, pois Frieda sem dúvida conduziu tudo de forma diversa. Como quer que ela seja em outros aspectos e até que ponto sabia valorizar o posto, o fato é que tinha muita experiência do ofício, fria e dona de si. Você própria o salienta, sem na verdade tirar proveito da lição. Já observou alguma vez o olhar dela? Não era mais, em absoluto, o olhar de uma servente de balcão. Já era quase o de uma gerente. Via tudo e, ao mesmo tempo, cada um em particular, e o olhar que sobrava para qualquer indivíduo era suficientemente forte para submetê-lo. O que importa é que ela talvez fosse um pouco magra, um pouco envelhecida, que era possível imaginar um cabelo mais abundante. São ninharias em comparação com aquilo que realmente possuía, e aqueles aos quais essas deficiências teriam perturbado só mostraria que lhes faltava o sentido das coisas maiores. Certamente não se pode censurar Clã por isso, e é somente o falso ponto de vista de uma jovem inexperiente que a faz não crer no amor de Clã por Frieda. Clã lhe parece, e com razão, inacessível, e por esse motivo você acredita que Frieda também não tivesse podido se aproximar dele. Engana-se. Nesse aspecto, só confiaria na palavra de Frieda, mesmo que não dispusesse de provas irrefutáveis. Por mais inacreditável que possa lhe parecer, e por menos conciliável com sua visão do mundo e dos funcionários, da elegância e eficácia da beleza feminina, é tão verdadeiro quanto o fato de estarmos sentados lado a lado e eu conserve sua mão nas minhas. Com certeza, era assim que Clã e Frieda também ficavam sentados, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele descia espontaneamente. Na verdade, descia até correndo. Ninguém o espiava no corredor. Negligenciava o trabalho usual, tinha de se esforçar pessoalmente para ir ao salão dos hóspedes. E as falhas na roupa de Frieda, diante das quais você se horrorizava, não o incomodavam em absoluto. Você não quer acreditar nela, e não sabe a que ponto se expõe ao ridículo com isso, a que ponto mostra desse modo justamente sua falta de experiência. Mesmo alguém que não soubesse nada sobre a relação dela com o clã seria forçado a reconhecer sua personalidade, formada por uma pessoa que era mais do que você, eu e todo o povo da aldeia. Que as conversações entre eles ultrapassavam as brincadeiras usuais entre clientes e garçonetes e pareciam ser o objetivo de sua vida. Mas não estou fazendo justiça a você. É óbvio que reconhece muito bem as vantagens de Frieda, repara no dom de observação dela, em sua força de decisão, na influência que exerce sobre as pessoas. Só que interpreta tudo errado, sem dúvida. Julga que ela utiliza tudo de maneira egoísta, apenas em vantagem própria e para fazer o mal, ou então como arma contra você. Não, Pepe, mesmo que ela tivesse essas flechas, não as dispararia de uma distância tão curta. Egoísta? Seria possível antes dizer que, sacrificando tudo aquilo que tinha e daquilo que lhe é permitido esperar, deu a nós dois a oportunidade de nos mantermos num posto mais elevado, que ambos, no entanto, a decepcionamos e a forçamos literalmente a regressar para cá. Não sei se é assim, minha culpa também não me é muito clara. Só quando me comparo com você é que emerge algo dessa natureza. Como se nós dois tivéssemos nos empenhado muito, com bastante ruído, infantilmente demais, inexperientes demais, para alcançar algo que, por exemplo, com a tranquilidade, a objetividade de Frieda, tivesse sido fácil de ganhar, fácil e imperceptivelmente. Como se esperássemos obtê-lo através do choro,
arranhando, puxando à maneira de uma criança que puxa a toalha da mesa, mas não consegue nada, apenas põe abaixo todo o esplendor exposto e o torna inacessível para sempre. Não sei se é assim, mas é antes assim do que como você conta. Disso eu tenho certeza. Bem, disse Pepe, você está apaixonado por Frieda, porque ela lhe escapou. Não é difícil estar apaixonado por ela na sua ausência, mas pode ser que as coisas sejam como você quer. Pode ser que tenha razão em tudo, mesmo em me tornar ridícula. Agora, porém, o que fazer? Frieda o abandonou. Nem a minha explicação nem a sua lhe oferecem a esperança de que ela volte ao seu lado. E mesmo que devesse voltar, nesse meio tempo você precisa ficar em algum lugar. Está fazendo frio e não conta nem com trabalho nem com cama. Venha morar conosco. Vai gostar das minhas amigas. Iremos tornar confortável sua situação. Irá nos ajudar no trabalho, que de fato é pesado demais para moças que vivem sós. Não dependeremos mais somente de nós próprias, e à noite não teremos mais medo. Venha ficar conosco. Minhas amigas também conhecem Frieda. Vamos contar histórias sobre ela até que não consiga mais ouvi-las. Oh, venha. Temos ainda retratos de Frieda e iremos mostrá-los a você. Naquele tempo, Frieda era mais modesta que hoje. Dificilmente irá reconhecê-la, no máximo por seus olhos, que já na ocasião eram furtivos. Você virá, então? Isso é permitido, portanto? Ainda ontem houve um grande escândalo porque fui surpreendido no corredor de vocês. Isso aconteceu porque você foi pego em flagrante. Se estiver conosco, não o será. Ninguém irá saber de nada, só nós três. Ah, vai ser divertido. A vida já me parece muito mais suportável do que um instante atrás. Talvez agora eu não perca tanto pelo fato de ter de ir embora daqui. Sabe, mesmo a três não nos entediamos. É necessário adoçar uma vida amarga. Desde a juventude tornaram as coisas amargas para nós, a fim de que a língua não fique mal acostumada. Somos as três solidárias. Vivemos tão bem quanto é possível naquele lugar. Você vai gostar principalmente de Henriette, mas de Emily também. Já falei a seu respeito com elas. Lá, histórias dessa espécie soam incríveis, como se fora do quarto, na verdade, nada acontecesse. Lá é quente e estreito, e nos esprememos uma contra a outra. Não, se bem que dependamos umas das outras, não ficamos saturadas, pelo contrário. Quando penso em minhas amigas, é quase certo que vou voltar para lá. Por que devo ir mais alto do que elas? Aquilo que nos ligava era justamente o fato de que o futuro estava fechado às três da mesma forma. E aí eu parti para a ruptura e fiquei separada delas. Certamente não as esqueci, e meu mais vivo cuidado foi de que maneira poderia fazer alguma coisa por elas. Minha própria situação ainda era incerta. A que ponto o era, eu não sabia. E lá estava eu falando com o gerente sobre Henriette e Emily. Em relação a Henriette, ele não estava completamente inflexível. Para Emily, que é muito mais velha que nós, ela tem mais ou menos a mesma idade de Frieda. Ele não deu, entretanto, esperança alguma. Mas imagine só, elas não querem absolutamente ir embora. Sabem que a vida que levam lá é miserável, mas já se adaptaram, aquelas boas almas. Acredito que as lágrimas que derramaram na minha despedida se deviam acima de tudo ao fato de que eu precisava deixar o quarto comum, sair para o frio lá fora. Tudo o que está além do quarto nos parece frio. E que eu tivesse de me debater nos grandes espaços estranhos com pessoas grandes e estranhas, sem nenhum outro objetivo a não ser ganhar a vida, no que até então realmente eu tivera êxito com as três vivendo juntas. É provável que elas não se espantem quando agora eu voltar. E será só para me dar um pouco de satisfação que vão chorar um pouco e lamentar meu destino. Aí elas irão vê-lo e notar que foi bom que eu tivesse ido embora. O fato de termos agora um homem como ajuda e proteção as fará felizes, e ficarão literalmente encantadas por tudo precisar permanecer em segredo. Através dele, estaremos mais unidas que antes. Venha, por favor,
venha para nossa casa. Isso não criará nenhuma obrigação para você. Não vai ficar ligado para sempre ao nosso quarto como nós. Quando a primavera vier e você encontrar acomodação em algum outro lugar, achando que não lhe agrada mais continuar conosco, pode ir embora. Só que terá de guardar segredo e não nos trair, pois essa seria nossa última hora na hospedaria dos senhores. Além do que, naturalmente, enquanto estiver conosco, precisará ser cauteloso, não se mostrar em lugar algum onde estimarmos que não é sem perigo e, no geral, seguir nossos conselhos. Essa é a única obrigação que vai ter e necessitará levá-la em conta tanto quanto nós. Mas no resto, você é completamente livre. O trabalho que vamos lhe dar não será muito pesado, não tenha medo. Você vem, então? Quanto tempo ainda demora até chegar a primavera? Perguntou Ká. Até chegar a primavera? Repetiu Pepe. O inverno entre nós é longo, um inverno muito longo e monótono. Mas lá embaixo não nos queixamos, estamos protegida contra o inverno. Bem, a primavera uma hora chega, o verão também, e ambos sem dúvida têm o seu tempo. Mas neste momento, na memória, primavera e verão parecem tão curtos como se não fossem muito mais que 2 dias. E mesmo assim, até durante o mais belo dos dias, ainda neva ocasionalmente. Nesse instante a porta se abriu. Pepe estremeceu. Estava mentalmente muito distante do balcão de bebidas, mas não era Frieda, era a mulher do gerente. Ela fez que estava espantada por encontrar Ká ainda ali. Ká se desculpou, dizendo que havia esperado a senhora gerente e, ao mesmo tempo, agradeceu por ter recebido permissão para passar a noite ali. A gerente não entendia por que Ká a tinha esperado. Ká disse que tivera a impressão de que a senhora ainda queria falar com ele. Pediu desculpas caso tivesse sido um equívoco. Aliás, fosse como fosse, precisava de fato ir embora. Havia entregue a escola, onde era servente, a si mesma por tempo demais. A culpa de tudo era da intimação de ontem. Ele tinha muito pouca experiência nessas coisas. Com toda certeza não iria acontecer de novo que causasse tantos inconvenientes à senhora gerente como o fizera ontem, e se inclinou para ir. A mulher do gerente lhe dirigiu um olhar como se sonhasse. Por esse olhar, Ká foi retido por mais tempo do que queria. No momento, ela sorria ligeiramente e só pelo rosto assustado de Ká foi de certa maneira despertada. Era como se houvesse aguardado uma resposta ao sorriso e, quando então ela não veio, a gerente acordou. Creio que ontem teve o atrevimento de dizer alguma coisa sobre minha roupa. Ká não conseguia se lembrar. Não consegue se lembrar? Ao atrevimento se acrescente em seguida a covardia. Ká desculpou-se, alegando sua fadiga no dia anterior. Era bem possível que no dia anterior tivesse tagarelado alguma coisa. Seja como for, não conseguia mais se lembrar. O que poderia ter dito sobre as roupas da senhora gerente? Que eram as mais belas que já tinha visto? Ao menos ainda não vira uma senhora gerente trabalhando com roupas assim. Ponha de lado essas observações, disse rápido a gerente. Não quero ouvir mais nenhuma palavra sua sobre minhas roupas. Não tem de se preocupar com elas. Proíbo-o de fazê-lo de uma vez por todas. Ká se inclinou mais uma vez e caminhou para a porta. O que quer dizer isso? Exclamou a gerente indo atrás dele. O que quer dizer que ainda não viu uma gerente trabalhando com roupas assim? O que significam essas observações absurdas? Não faz o menor sentido? O que quer dizer com isso? Ká se voltou e pediu à mulher do gerente que não ficasse nervosa. Evidentemente, a observação era absurda. Além disso, ele não entende nada de roupas. Na posição em que se achava, qualquer roupa limpa e não recomendada já lhe parecia luxuosa. Ele simplesmente havia ficado espantado ao ver a senhora gerente aparecer lá no corredor, à noite, no meio de todos aqueles homens semi-vestidos, com um vestido de noite tão bonito. Mais nada. Veja só, disse a mulher do gerente. Finalmente parece lembrar-se da observação que fez ontem.
e a complementa com mais coisas sem sentido. O fato de que não entende nada de roupas é correto, mas então eu o dispenso também. Peço com toda seriedade de emitir juízos sobre o que são roupas luxuosas ou vestidos de noite inadequados e coisas do gênero. Além do mais, nesse momento foi como se um calafrio a percorresse. Não tem nada a ver com minhas roupas, está ouvindo? E quando K, em silêncio, quis se voltar outra vez, ela perguntou: onde adquiriu seu conhecimento sobre roupas? K levantou os ombros. Não tinha conhecimento algum. Não tem nenhum conhecimento, disse a gerente, mas também não deve fingir que tem algum. Vem aqui para o escritório. Vou lhe mostrar algo. Nesse caso, irá pôr de lado para sempre seus atrevimentos. É o que eu espero. Saiu antes pela porta. Pepe saltou para o lado de K sob o pretexto de fazer K pagar a consumação. Os dois se entenderam depressa. Era fácil, uma vez que K conhecia o pátio cujo portal dava para a rua lateral. Ao lado dele, um portãozinho atrás do qual Pepe queria vê-lo em 1 hora talvez, e abrir quando ouvisse 3 batidas. O escritório particular ficava defronte à sala de hóspedes. Era preciso apenas atravessar o corredor. A gerente já estava em pé no gabinete iluminado e olhava impaciente na direção de K. Mas ainda houve um contratempo. Gestacker tinha esperado no corredor e queria falar com K. Não era fácil se desembaraçar dele. A gerente teve de intervir para ajudar e censurou Gestacker por sua impertinência. Para onde então? Para onde? Ouvia-se ainda Gestacker exclamar quando a porta já estava fechada, as palavras misturando-se de uma maneira feia a suspiros e tosse. Era um cômodo pequeno e superaquecido. De encontro às paredes do fundo estavam uma escrivaninha alta e um cofre forte, junto às paredes laterais um armário e um sofá. O armário ocupava a maior parte do espaço, não só por preencher toda a parede lateral, mas também porque, por sua profundidade, estreitava muito o aposento. Eram necessárias 3 portas de correr para abri-lo inteiramente. A gerente apontou o sofá para K se sentar. Ela própria tomou o assento na cadeira giratória junto à escrivaninha. Aprendeu costura alguma vez? Perguntou a mulher. Não, nunca, disse K. O que faz realmente? Sou agrimensor. O que é isso? K explicou. A explicação a fez bocejar. Você não está dizendo a verdade. Por que é que não diz a verdade? A senhora também não a diz? Eu? Começa outra vez com os atrevimentos. E se não digo a verdade, tenho de me justificar diante de sua pessoa? E no que falto com a verdade? Não é apenas gerente, como quer fazer crer. Veja só, está cheio de descobertas. Então o que sou além disso? As insolências principiam neste momento a não ter literalmente limites. Não sei o que é, além de gerente. Vejo somente que é gerente. E no mais, veste roupas que não convêm a uma gerente e que, até onde sei, ninguém aqui na aldeia veste. Ah, então chegamos ao ponto propriamente dito. Não pode silenciar a esse respeito. Talvez não seja de modo algum atrevido. Parece apenas uma criança que sabe de alguma patifaria e a quem nada poderia levar a ficar quieto acerca disso. Então fale, o que há de especial nestas roupas? Ficará zangada se eu disser. Não, vai apenas me fazer rir. Quando muito será um palavrório pueril. Como são, pois, as roupas? Quer mesmo saber? Bem, são de material fino, muito suntuoso. Mas estão fora de moda, sobrecarregadas de enfeites, muitas vezes trabalhadas em excesso, gastas, e não combinam nem com sua idade, nem com sua figura, nem com a posição que ocupa. Elas chamaram minha atenção logo que a vi pela primeira vez. Foi mais ou menos há 1 semana, aqui no corredor. Então o que é isso? Estão fora de moda? São sobrecarregadas e o que mais ainda? E de onde tirou todo esse conhecimento?
É uma coisa que vejo. Para isso não se precisa de ensinamento. Vê, simplesmente. Não precisa investigar em parte alguma e logo fica sabendo o que a moda exige. Nesse caso, irá se tornar insubstituível para mim, pois na verdade tenho um fraco por roupas bonitas. E o que dirá quando souber que este armário está cheio de roupas? Empurrou para o lado as portas rolantes. Viam-se roupas premidas umas contra as outras, tomando toda a largura e profundidade do armário. Eram na maioria roupas escuras, de cor cinza, marrom, preta, todas cuidadosamente penduradas e estendidas. Estas são minhas roupas, todas fora de moda, sobrecarregadas de adornos, conforme a expressão que usou. Mas são apenas as roupas para as quais não tenho lugar no meu quarto. Na parte de cima, lá, eu tenho mais 2 armários cheios. 2 armários, cada qual quase tão grande como este. Está espantado, não é? Não. Esperava algo parecido. Bem que eu disse que não é apenas uma gerente, pois está pretendendo alguma outra coisa. O que eu pretendo é apenas me vestir bem. E você não é nenhum tolo nem uma criança, ou então uma pessoa muito má, perigosa. Agora vá, vá. K já estava no corredor e Gestacker o segurava outra vez, firme, pela manga, quando a gerente bradou para ele. Recebo amanhã uma roupa nova. Talvez mande procurá-lo. Gestacker, irritado e esgrimindo com a mão, como se quisesse silenciar de longe a gerente que o importunava, convidou K a ir com ele. A princípio, não quis entrar em maiores explicações. Mal prestou atenção na objeção de K, no sentido de que agora precisava ir à escola. Só quando K resistiu a ser arrastado por ele, é que Gestacker lhe disse que não devia se preocupar. K iria ter tudo o que precisava na casa dele. Podia dispensar o posto de servente de escola. K podia finalmente ir com ele. Gestacker tinha passado o dia inteiro à espera dele. Sua mãe não tinha ideia de onde ele estava. Cedendo lentamente, K perguntou por que afinal Gestacker queria lhe dar casa e sustento. Este deu apenas uma resposta fugidia. Precisava da ajuda de K com os cavalos. Possuía então outros negócios, mas agora K não devia, por favor, se deixar arrastar assim por ele, nem lhe causar dificuldades desnecessárias. Se estivesse querendo pagamento, ele iria providenciá-lo também. Mas nesse ponto, K estacou, apesar de puxado. Ele não entende nada sobre cavalos. Não era preciso, disse Gestacker impaciente, juntando as mãos de raiva para mover K a ir junto com ele. Não sei por que quer me levar consigo, disse K finalmente. Para Gestacker, era indiferente o que K sabia ou não. Porque acredita que eu possa obter de Erlanger alguma coisa a seu favor, acrescentou K. Sem dúvida, disse Gestacker. Por que outro motivo eu me portaria com você? K riu, se pendurou no braço de Gestacker e se deixou conduzir por ele através da escuridão. A sala na cabana de Gestacker estava iluminada fracamente só pela chama do fogão e por um toco de vela, sob cuja luz alguém, inclinado num nicho debaixo das traves do teto, que ali se projetavam oblíquas, lia um livro. Era a mãe de Gestacker. Ela estendeu a K a mão trêmula e o mandou sentar-se ao seu lado. Falava com esforço. Era preciso se esforçar para entendê-la. Mas o que ela disse... Você ouviu O Castelo, de Franz Kafka. Esta é uma produção do Scriptória. Acesse o nosso site www.scriptoria.com